Na paz do Senhor Jesus, eu já trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus. É uma palavra de ensino e eu tenho certeza que vai edificar bastante a tua vida, amém? Então fica até o final do vídeo para que você venha ser edificado por essa palavra abençoada da parte de Deus. Muitas pessoas, muitos evangélicos se perguntam se é pecado fazer tatuagem ou não. Muitas pessoas acham que é pecado, outras pessoas acham que não é, e aí vira uma confusão. Então vamos olhar aqui de acordo com a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso. Muitas pessoas usam este versículo que está em Levítico, capítulo 19, verso 28, que diz: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aleluia. Então aqui Deus deixou esta palavra porque antigamente pessoas, pela idolatria, fazia marcas no seu corpo para adorar outros deuses, para adorar mortos, para adorar pessoas que não tinham poder algum, para adorar objetos, para adorar o sol, para adorar a lua, para adorar coisas que não tinham poder, para adorar pessoas que não tinham nenhum poder. Então eles idolatravam e por isso eles faziam marcas no seu corpo como uma forma de idolatrar, como uma forma de homenagear esses deuses. Então, olhando aqui neste versículo, olhando o contexto, a palavra de Deus diz que não é pecado fazer tatuagem, porém existe aí várias situações. Mas aí você me pergunta, então se não é pecado fazer tatuagem, eu posso fazer tatuagem? Então essa pergunta é uma pergunta que vale a pena você ficar até o final do vídeo para entender bem a resposta, para que você venha ser edificado. Nós sabemos que existe vários tipos de tatuagem. Existe tatuagem com o símbolo, o desenho de uma caveira, e nós sabemos que a caveira representa a morte e também é o nome de uma entidade. Então, pessoas não podem fazer, principalmente evangélicos, aqueles que têm o Senhor Jesus como o seu Senhor, não podem fazer algumas tatuagens porque vai estar idolatrando outros deuses. E também no sentido de idolatrar mortos, como por exemplo, às vezes a mãe da pessoa morre, então depois que ela morreu, a pessoa vai lá e vai fazer o nome dela ou vai fazer o desenho, a foto dela tatuado no corpo como uma forma de homenagem. Então, quando a pessoa morre, a pessoa já está dormindo, a pessoa não está mais aqui entre nós. Então aí seria uma forma de idolatrar aquele que já morreu, aquele que está morto. Então não se pode fazer tatuagem nesse sentido. Mas aí você me pergunta, eu fiz tatuagem com o nome de alguém ou fiz a foto, mas a pessoa está viva. Não tem problema algum, porque não é uma forma de idolatrar mortos, não é uma forma de idolatrar deuses, idolatrar outros deuses que não têm poder algum, como é relatado na Bíblia. Mas aí você me pergunta, então quer dizer que o evangélico ele pode fazer tatuagem mesmo que não seja para idolatrar mortos ou para idolatrar outros deuses? Então quer dizer que o evangélico ele pode fazer. A palavra de Deus diz, respondendo esta pergunta, a palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo é lícito, mas nem tudo nos edifica. Então é importante entender que fazer tatuagem não convém, não nos convém. Nós que somos evangélicos, nós que somos servos de Deus, não nos convém fazer tatuagem. Porque nós que somos servos de Deus, nós temos que ser diferente, nós temos que ser diferente do mundo, nós temos que chamar atenção para o nosso espírito e não para o nosso corpo. Nós temos que mostrar para o mundo a luz que habita em nós, o Espírito Santo que habita em nós, e não o nosso corpo.
Então muitas pessoas são evangélicas e fazem tatuagem porque elas sabem que não é pecado, mas porém elas não entendem que não convém o evangélico fazer tatuagem. A palavra de Deus diz que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, ou seja, você controlar os seus desejos, você controlar as suas vontades. Então tem pessoas que ao se inclinar para a carne vai ter vontade de fazer tatuagem. Mas quando a pessoa se inclina para o Espírito, ela não vai ter nenhuma vontade de fazer tatuagem. Então a palavra de Deus diz que nós temos que ter domínio próprio, nós temos que ter controle dos nossos desejos, das nossas vontades. Não podemos fazer coisas para agradar a carne, fazer coisas que vai fazer com que futuramente venha a pecar. Porque não é pecado fazer tatuagem, mas se você começa a fazer tatuagem, lá para frente pode acontecer algo, você pode se comportar de tal forma que vai fazer com que no futuro você venha a pecar, você venha a cair. Então é importante que você não dê brecha, é importante que você não venha fazer tatuagem, porque nós sabemos que muitas vezes as pessoas que têm tatuagem, existe um preconceito contra elas. Então, imagine você sendo um servo de Deus, sendo evangélico, você cheio de tatuagem e as pessoas lhe olhando com um certo preconceito, as pessoas lhe olhando de forma diferente, isso vai fazer com que você escandalize o evangelho de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então nós temos que nos comportar de uma forma que a gente não venha dar escândalo nem para os gregos, ou seja, para os ímpios, nem dar escândalo para os judeus, nem dar escândalo para a igreja de Cristo, para os evangélicos. Então a maioria dos evangélicos acha que é pecado fazer tatuagem, outros acham que não, mas a verdade é que não é pecado e também é verdade que não nos convém, porque aí imagine uma pessoa evangélica indo a outra congregação, a outra denominação, e ela se apresenta ali cheia de tatuagem. Então as pessoas vão se escandalizar, porque muitas pessoas têm ainda um preconceito. Então nós não podemos encher o nosso corpo de tatuagem para estar chamando a atenção das pessoas. O que tem que chamar a atenção em nós é a nossa modéstia, é o Espírito Santo de Deus que está em nós, é os nossos dons que Deus nos deu para fazer a obra dele, e nós temos que nos inclinar para o Espírito. Mas aí você me pergunta, eu fiz tatuagem antes da conversão, e agora, o que eu vou fazer? Você agora é nova criatura. Você fez tatuagem antes, agora você é nova criatura. Então não se preocupe, continue a sua vida aí diante de Deus, porque não é nenhum erro, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós que somos servos de Deus, fiéis a Deus, nós não podemos ter preconceito com quem tem tatuagem, nós não podemos tratar mal porque alguém tem tatuagem. Não, nós temos que respeitar a todos. Temos que respeitar a todos. Porém, nós não podemos estar fazendo tatuagem porque não nos convém. Porque é algo que vai fazer com que a gente venha escandalizar a muitos. Então é preciso que a gente tenha essa cautela. É preciso que a gente venha entender que nós temos que nos inclinar para o Espírito, que nós temos que ter domínio próprio e dominar as nossas vontades e os nossos desejos. Olhando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 4 ao 5, diz que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Então a palavra de Deus diz que nós devemos ter o nosso corpo com santificação e honra, e não na paixão de muitos prazeres, ou seja, não se inclinar para a carne, não fazer com que o nosso corpo seja o espelho dos nossos desejos, das nossas vontades, mas que o nosso corpo
venha mostrar para as pessoas a santificação, que o nosso corpo venha mostrar para as pessoas que em nós habita o Espírito Santo. Então nós temos que entender a verdade, o que diz a palavra de Deus. É pecado fazer tatuagem? Não, não é pecado. Porém, algumas tatuagens é pecado, como fazer monstros no corpo, como fazer imagens de demônio, como fazer imagem de caveira, como fazer fotos, imagens de pessoas que já morreram, como fazer nomes de pessoas que já morreram. E é claro que se fez quando a pessoa estava viva, fez a foto de alguém quando a pessoa estava viva, não tem nenhum problema, não é pecado. E as demais tatuagens também não é pecado, porém não nos convém, não convém que um servo de Deus, um evangélico, venha continuar fazendo tatuagem. Se fez no passado, não tem problema, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora é nova criatura, o importante é não fazer mais, para que não venha escandalizar o evangelho, para que não venha fazer com que as pessoas venham ficar escandalizados, venham ficar falando da pessoa, venham ficar com disse-me-disse, venham ficar com fofoca. É importante que a gente venha cuidar da nossa aparência, que a gente venha dar um bom testemunho, que a gente não venha chamar a atenção das pessoas através do nosso corpo, mas que a gente venha chamar a atenção das pessoas através dos dons que Deus nos deu, através do Espírito Santo que habita em nós. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?